O Fluminense está em processo de negociação para a contratação de um atacante que já teve passagens pelo Flamengo e iremos discutir alguns detalhes sobre essa movimentação que está progredindo em relação a um clube de grande expressão internacional. O tricolor pode estar prestes a realizar mudanças em sua equipe titular. O treinador tem refletido sobre isso e há indícios de um acordo já estabelecido com um jogador em particular. Essa situação e outros pontos relevantes serão abordados adiante. O clube está considerando a possibilidade de trazer Vitinho, que é uma revelação oriunda do Botafogo e já teve experiências no Internacional, além de passagens pelo CSA Moscou e Flamengo. Desde 2022, ele tem jogado no futebol saudita pelo Al-Ettifaq, tendo também sido emprestado ao Al-Shabaab. Ele completará 32 anos em outubro deste ano. Vitinho é um jogador que atua nas laterais do campo e sempre tive uma expectativa positiva em relação a ele, desejando vê-lo no Fluminense, principalmente porque essa é uma posição que considero necessitada de reforços. Uma contratação recente implicou um investimento considerável, mas não é um atleta que me convence plenamente. Já deixei claro meu posicionamento desde as primeiras informações sobre essa tentativa de compra. Outro atleta, apesar de seu potencial, apresenta limitações táticas e técnicas. Alguém que já se destacou bastante hoje não está em sua melhor forma física. Em uma partida específica, ele não foi nem relacionado devido a um desgaste muscular. Ele vinha sendo reserva, mas teve uma chance como titular apresentando um bom desempenho, o que nos levou a acreditar que poderia retomar a posição principal. No entanto, acabou não jogando novamente por conta do desgaste. Dentre os jogadores que atuam como pontas no Fluminense, posso mencionar um exemplo que também está machucado com previsão de retorno em breve. Dentro desse contexto, a única opção que realmente confio é um jogador específico que é inquestionável. Portanto, temos esse atleta para atuar em um dos lados. No esquema do treinador que utiliza 3 atacantes, precisamos de um jogador para atuar no outro lado, e as opções disponíveis não me agradam. Vitinho poderia ser um atleta adequado para essa posição. Entretanto, é importante notar que ele está na Arábia Saudita desde 2022. Não tenho acompanhado seu desempenho de perto para determinar se seria uma adição valiosa ou não. O Vitinho, que conheci com passagens pelo Botafogo Internacional e Flamengo, acredito que poderia integrar bem o elenco. Mesmo tendo enfrentado críticas em seu último clube, creio que no contexto do Fluminense, ele se encaixaria de forma interessante. Devemos avaliar qual é o Vitinho atualmente. Vale ressaltar que o contrato dele com a equipe saudita termina na metade do ano de 2025. Dessa forma, ele poderá firmar um pré-contrato sem custos de transferência com o Fluminense ou qualquer outro clube. Esse fator certamente influencia a possibilidade de sua contratação pelo tricolor. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre Vitinho como um potencial reforço. Recentemente, uma informação despertou bastante interesse na torcida tricolor, pois o Fluminense pode estar mudando de fornecedor de material esportivo, deixando a atual marca para fechar com outra. Essa possibilidade já havia sido comentada anteriormente por alguns colegas. Uma informação recente causou grande repercussão entre os torcedores do time. O Fluminense pode estar próximo de mudar sua atual fornecedora de material esportivo para a Puma. Relatos anteriores já indicavam que com o contrato vigente com a Umbro, prestes a se encerrar no final de 2025, o Fluminense estava avaliando essa possível alteração e a Puma se destacava como uma candidata forte. Novas notícias apontam que as tratativas estão em um avanço considerável com a Puma, perto de assumir a posição de nova fornecedora de material esportivo do Fluminense a partir de 2026. Embora ainda não existam informações concretas sobre valores ou a duração do contrato, essa mudança de fornecedora parece bastante plausível. Adicionalmente, uma reportagem recente confirmou essas informações e trouxe à tona novos detalhes sobre a movimentação do Fluminense. No mercado de marketing esportivo, foi destacado que além da Puma, o Fluminense também esteve em negociação com a Nike e uma terceira empresa não revelada, mostrando que o clube tinha várias opções no mercado. A possibilidade de renovação do contrato com a Umbro ainda
Está em pauta, porém é considerada improvável. O Fluminense parece estar insatisfeito com a fornecedora atual e acredita que este é um momento oportuno para essa troca. Nesse cenário, as empresas mencionadas Nike, a terceira que não foi identificada, e a Puma aparecem como alternativas viáveis. A Puma, especificamente, sempre foi vista como a principal candidata para firmar essa parceria e se tornar a nova fornecedora do time. O interesse da Puma não é recente, pois já se reportou que existiram reuniões em 2023 entre a empresa e o Fluminense, onde a Puma expressou seu desejo de se tornar a fornecedora de material esportivo do clube. Naquele momento as negociações não avançaram, mas agora com o fim do contrato com a Umbro, parece haver uma abertura para a Puma finalmente realizar esse objetivo. E você, o que acha sobre essa possível mudança? Nesse momento, as negociações não evoluíram. Contudo, agora, com o término do contrato com a Umbro, surge a chance para a Puma concretizar seu desejo de se tornar a nova fornecedora de material esportivo do time. Gostaria de saber sua opinião. Qual fornecedora você considera ideal? Acha que a Umbro é a escolha certa? Prefere a Puma, a Nike ou outra? Deixe seu comentário para que possamos debater. Agora quero abordar uma notícia bastante triste envolvendo um atleta do Fluminense que com apenas 9 anos está processando um clube através de seus responsáveis devido a um acidente ocorrido nas instalações. Antes de falarmos sobre isso, gostaria de relembrar que você pode acompanhar tudo o que acontece no futebol em tempo real por meio de um aplicativo muito útil. O link para download do aplicativo está disponível nos comentários deste vídeo e o acesso é gratuito. Retornando à notícia triste, trata-se de um acidente envolvendo uma criança de apenas 9 anos, atleta do Fluminense, que veio à tona por meio de um veículo de comunicação respeitado. Segundo as informações, esse jovem atleta, através de seus responsáveis, moveu uma ação judicial contra o clube, pleiteando uma indenização em decorrência de um acidente que ocorreu nas instalações. Os responsáveis pela criança acionaram a justiça e estão requerendo uma indenização de R$300 mil por danos morais e materiais em razão desse incidente. O que aconteceu foi que a criança foi atingida por um saco de cimento enquanto participava de uma competição de natação infantil nas dependências do complexo esportivo. É uma situação alarmante. A família evidentemente solicita essa indenização e, além disso, requer o custeio total de todos os tratamentos médicos que o menino necessitará. O garoto sofreu uma fratura no fêmur nesse acidente, o que é realmente preocupante. Trata-se de uma situação que requer atenção e reflexão. Um peso de cimento caiu sobre um menino de 9 anos durante uma competição de natação infantil, resultando em uma fratura no fêmur do garoto. A família busca compensação por danos morais e materiais e também requer o pagamento total do tratamento médico necessário. O montante solicitado é de R$300 mil. Essa situação é alarmante e suscita questões sobre a segurança nas instalações dos clubes no estado do Rio de Janeiro, que frequentemente apresentam condições precárias, levando a acidentes como esse. A luta da família por justiça é compreensível e, embora o valor possa parecer alto para o clube, representa uma quantia relativamente baixa. A intenção é que esse valor faça com que os clubes se conscientizem e realizem as melhorias necessárias para assegurar a segurança nas competições. Em outra notícia, na quinta-feira, uma equipe irá à Bolívia, mais precisamente a La Paz, para enfrentar o GV San José pela Copa Sul-Americana. Foi realizado um levantamento sobre o desempenho do Fluminense nesse estádio, lembrando que o San José, apesar de estar em uma altitude ainda maior, não tem autorização da Conmebol para realizar partidas da competição em sua casa, portanto joga no estádio Hernando Siles, que é conhecido pelo Fluminense. O Fluminense já se apresentou 5 vezes nesse local, incluindo um duelo contra o The Strongest na Libertadores. Os laudos das partidas da Copa Sul-Americana foram aprovados, permitindo que o San José jogue no estádio Hernando Siles. O Fluminense, que já atuou nesse estádio, mantém um histórico de 3 amistosos na Bolívia, saindo invicto com uma vitória sobre o Bolívar e 2 empates.
Em 2023, enfrentou o The Strongest nesse mesmo estádio pela Copa Libertadores, quando, sob o comando de um técnico, escalou uma equipe alternativa, resultando em uma derrota por 1-0. O goleiro teve boas atuações com defesas importantes, mas a partida foi desafiadora devido à altitude. Agora, na próxima quinta-feira, o Fluminense vai enfrentar o GV San José, que é visto como um rival menos forte que o The Strongest. Em um jogo anterior no Maracanã, a equipe reserva venceu com uma goleada de 5-0. A principal preocupação do Fluminense ainda é a altitude em La Paz, que ultrapassa os 3.000 metros. E ainda há muito mais a ser abordado. É inegável que a formação de 2025 se distingue das temporadas anteriores. Eles triunfaram por 1-0 diante do Strongest no Maracanã, um resultado bem limitado. A principal apreensão do Fluminense é, sem dúvida, a altitude, já que estamos falando de mais de 3.000 metros em La Paz. Posso trazer uma vivência pessoal sobre isso. Estive na partida de 2023 contra o The Strongest na capital boliviana. Não sou um modelo de condicionamento físico, não sou atleta, mas a sensação foi intensa ao caminhar pela cidade. Não estou nem mencionando correr, mas ao simplesmente andar em La Paz, os efeitos da altitude são bastante evidentes. No meu caso, uma das principais coisas que senti foi uma dor de cabeça forte, uma pontada que claramente era resultado da diminuição de oxigênio. Tive dificuldades para respirar corretamente, sentindo a escassez de oxigênio. Essa dor de cabeça me acompanhou o tempo todo que estive em La Paz. Tomava medicação, aliviava, dormia, acordava e a dor persistia. Permanecia assim durante toda a minha estadia ali. E isso, pessoal, apenas andando sem realizar nenhuma atividade física intensa. Claro, para um jogador de futebol que tem um preparo físico adequado, a situação é diferente, enquanto eu estou bem distante desse nível, mas isso dá uma ideia da dificuldade que é praticar atividades físicas em uma altitude tão elevada, onde o ar é tão rarefeito quanto em La Paz. O Fluminense tem um histórico complicado em relação à altitude. Por exemplo, no estádio Hernando Siles, o desempenho do Fluminense é de apenas 41,67%. Um índice bastante insatisfatório, especialmente se levarmos em conta o nível do futebol boliviano. Em jogos realizados no Brasil, o Fluminense e outros clubes brasileiros costumam obter vitórias tranquilamente, mas quando atuam fora na altitude, enfrentam dificuldades devido ao ar rarefeito. Esse será um grande desafio para a equipe tricolor conquistar a vitória e se manter na liderança do grupo na Copa Sul-Americana. É essencial salientar que somente 2 times avançam e o primeiro colocado se qualifica diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo deve passar por um play-off. Esse será um grande desafio para a equipe tricolor conseguir a vitória e permanecer na primeira posição do grupo da Copa Sul-Americana. É fundamental ressaltar que apenas 2 times seguem em frente e o primeiro lugar vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado enfrenta um play-off contra os terceiros colocados da Libertadores, ou seja, os que não conseguiram avançar na fase de grupos. Portanto, é crucial que o Fluminense termine em primeiro, pois isso assegura uma vantagem em relação aos oponentes do grupo e ao passar em primeiro a equipe avança diretamente para as oitavas. Na partida contra o San José, o técnico indicou que pode decidir poupar alguns jogadores titulares. Novas atualizações sobre esse assunto serão abordadas. Aproveitando a oportunidade, gostaria de expressar meu reconhecimento à torcida tricolor, que sempre demonstra apoio. Nos vídeos é sempre interessante convidar os espectadores a deixarem um comentário informando seu nome e procedência. É gratificante perceber até onde a Central Fluminense consegue atingir. A torcida sempre participa, envia suas mensagens e, sempre que possível, envia um abraço. Neste vídeo, gostaria de mandar um forte abraço para o Toninho de Vila Velha, no Espírito Santo, para o Té Silva de Muriaé, em Minas Gerais, para o Marques de São Gonçalo, para o Robson de João Dourado, na Bahia, para o Elizer de Manaus e para o Gilmar de Santo Antônio de Pádua. Um caloroso abraço a todos os tricolores que estão conectados na Central Fluminense. O convite é reiterado.
Se você deseja que um abraço, um salve ou seu nome seja mencionado em um vídeo, deixe seu comentário abaixo informando de onde assiste. Assim como aconteceu na partida contra o San José no Maracanã e na partida contra a União Espanhola no Chile, o técnico deverá novamente considerar poupar o time titular do Fluminense neste jogo de quinta-feira contra o San José na Bolívia. É claro que a altitude exerce um impacto considerável, sendo uma partida que consome bastante a equipe titular, e todos estão cientes da sequência que o Fluminense. Na partida contra a União Espanhola no Chile, o comandante da equipe deverá optar por preservar mais uma vez os jogadores titulares do Fluminense nesta quinta-feira, quando a equipe enfrentará o San José na Bolívia. A questão da altitude, como se sabe, impacta significativamente o desempenho dos atletas e é um confronto que exige muito dos jogadores. Levando em conta a intensa sequência de jogos que o Fluminense vem enfrentando desde a chegada do novo treinador e a proximidade da Copa do Mundo de Clubes, é essencial que ele faça uma administração cuidadosa do elenco para evitar contusões. O técnico costuma discutir esse assunto em suas entrevistas e, mais uma vez, decidirá por preservar os titulares nesta quinta-feira. Durante uma coletiva, foi mencionado que um atleta deverá ter a oportunidade de voltar a jogar, mas ainda não. Está definido se começará a partida ou se ficará como alternativa no banco. Foram apresentados mais detalhes e confirmada a presença de rodízio na equipe titular. É válido ressaltar que o Fluminense já havia poupado jogadores no jogo realizado no Maracanã contra o San José. Vamos retroceder um pouco na linha do tempo. O primeiro confronto foi fora de casa na Colômbia contra o Once Caldas, na cidade de Manizales. Naquela ocasião, o treinador era Marcão, que assumiu após a saída de Mano. O Fluminense saiu vitorioso por 1-0. Na rodada seguinte no Maracanã, o comandante escalou um time totalmente reserva e conquistou uma vitória expressiva de 5-0 sobre o San José. Na terceira rodada, no dia 23 de abril, o Fluminense enviou um elenco ainda mais alternativo para enfrentar a União Espanhola no Chile. Digo ainda mais alternativo, pois, por exemplo, na lateral esquerda, o titular é Fuentes e o reserva é René. Entretanto, a terceira opção estava lesionada e não participou. René foi poupado no confronto contra o San José e um jovem jogador fez sua estreia como profissional. Contudo, para o duelo contra a União Espanhola, esse mesmo atleta também estava contundido e quem acabou jogando foi um lateral esquerdo que havia sido recentemente promovido do sub-20 do clube e teve sua primeira atuação na equipe principal. Na lateral direita, um jogador que era titular anteriormente se machucou. Outro atleta assumiu essa posição e esteve em campo contra o San José, mas por já ter atuado como titular nos jogos subsequentes, foi preservado contra a União Espanhola. O jogador que ocupou a lateral direita nesse confronto foi um jovem do sub-20 do Fluminense, que também fez sua estreia profissional. A equipe estava mais alternada na partida contra a União Espanhola, um desafio considerável para o Fluminense. O time conseguiu um golaço no final e saiu com um ponto do jogo, o que, na minha opinião, foi um resultado positivo considerando a escalação. O treinador decidiu novamente preservar a equipe tricolor, algo já esperado. Em altitude, o Fluminense não deve levar sua formação completa, assim como fez em 2023, quando um técnico tomou uma decisão semelhante em um jogo contra um adversário complicado. A grande questão agora é se o treinador irá viajar para La Paz, já que na partida contra a União Espanhola ele não participou e escolheu preservar tanto a equipe quanto a si mesmo. Ele permaneceu no Rio de Janeiro, alegando que queria ter a semana de treinamento com o time titular por lá. Um de seus auxiliares assumiu a equipe naquela ocasião. Existe a possibilidade de que isso se repita na quinta-feira. Embora ainda não esteja confirmado, há uma tendência forte de que um auxiliar comande o Fluminense no próximo confronto, enquanto o treinador permaneça no Rio de Janeiro. É interessante saber a perspectiva dos torcedores. O que pensam? Acreditam que o técnico fez a escolha certa em não viajar para La Paz, assim como fez em Santiago, ou isso demonstra uma falta de comprometimento? Seria interessante ouvir essas opiniões, pois podemos ter um time alternativo na quinta-feira e no final de semana um duelo desafiador. É muito possível que a viagem para La Paz nem ocorra assim como aconteceu em Santiago. Você acha que isso reflete uma falta de comprometimento?
do treinador. Quero saber sua opinião sobre isso. Há a possibilidade de um time alternativo na próxima quinta-feira e no final de semana contra o Atlético Mineiro, o que poderia resultar em mudanças na escalação principal? Isso certamente afetará também a formação para o jogo. Se essa alteração realmente se concretizar, é improvável que o atleta considerado reserva inicie a partida na Bolívia. Recebemos informações de um portal de notícias que sugere que o treinador está considerando a inclusão de um jogador na equipe para o confronto contra o Atlético Mineiro. Assim, estamos tratando da formação titular que jogará no Campeonato Brasileiro no final de semana, não apenas a escalação para a quinta-feira. O treinador parece estar de certa maneira insatisfeito com as opções disponíveis para as laterais. Um jogador não tem demonstrado um bom desempenho, enquanto o outro teve uma chance e se saiu de forma razoável em uma partida. Agora, o portal de notícias relata que um terceiro atleta pode ser escalado na posição do jogador que não tem se destacado. Esse atleta já marcou um gol. Em uma partida anterior, tem entrado durante o segundo tempo e vem ganhando mais espaço com o treinador. Essa informação é bastante relevante, mas é importante frisar que não se trata de uma confirmação, apenas de uma análise sobre a situação do time. A insatisfação do treinador em relação às opções nas laterais é bastante clara. Podemos mencionar essa frustração, pois o atleta em questão não tem se destacado e agora o novo jogador pode ganhar a oportunidade. O treinador está testando diversas alternativas nesse setor e não demonstra confiança em nenhum dos jogadores disponíveis. É razoável supor que nesta janela de transferências do meio do ano, a equipe irá buscar um atacante para as laterais, um jogador mais confiável que atenda às expectativas do treinador para essa função. No lado direito, temos um atleta que é indiscutivelmente excepcional. Porém, no lado esquerdo, a rotação de jogadores tem sido frequente. Por isso, imagino que o treinador se dedicará a encontrar a melhor solução para essa questão. O treinador tem buscado opções seguras para algumas posições, especialmente no ataque. No lado direito, conta com um jogador que é indiscutível, sem dúvidas, um atleta incrível. Por outro lado, à esquerda, a rotação de jogadores tem sido relevante. Dessa forma, presumo que o treinador esteja pressionando a diretoria para contratar um ponta que lhe ofereça a confiança necessária para o time titular. Se esse atleta é o único que realmente inspira essa segurança no treinador, essa confiança tem sido reconhecida pela diretoria. Para nossa alegria, ele renovou seu contrato ao final da última janela de transferências. Havia o temor de que ele deixasse a equipe, e eu confesso que naquele momento acreditava que sua saída era quase certa. Parecia claro que ele se transferiria para o exterior. No entanto, ele decidiu não aceitar as propostas que recebeu, que não eram satisfatórias nem para ele nem para o clube, e optou por renovar seu contrato, recebendo um aumento significativo e estendendo seu vínculo até o final de 2027. O acordo inclui cláusulas e bônus, e ele conseguiu atingir uma das metas estipuladas. Informações que obtivemos indicam que ele recebeu um aumento após alcançar um determinado número de participações em jogos conforme seu contrato. Ele atingiu essa meta em uma partida anterior, o que resultou em um reajuste salarial por parte do clube. Considero isso mais do que merecido. Se há alguém no elenco que eu nunca questionarei por receber um aumento, uma bonificação ou qualquer tipo de recompensa, esse alguém é ele. Sem dúvida, ele é o principal jogador da equipe. O atleta tem se destacado em um momento em que o time enfrenta dificuldades técnicas desde 2024. O nível do time caiu bastante, mas ele continua a apresentar uma performance excepcional. Para mim, ele é o melhor jogador da América do Sul atualmente. Em uma partida desafiadora, a equipe conseguiu vencer com 2 assistências dele. Ele fez um cruzamento que resultou no gol de empate de um companheiro. No final, o grande protagonista do confronto entre Fluminense e Sport foi sem dúvida um atleta essencial para a equipe. Isso ficou claro durante a partida. Embora a performance da equipe não tenha sido a ideal, o Fluminense conseguiu triunfar por 2-1. O jogador em questão se destacou ao fornecer 2 assistências, sendo ambos os gols marcados de cabeça. Ele realizou um cruzamento primoroso para o colega que igualou o placar. No desenrolar do jogo novamente, ele fez uma assistência para outro atleta que colocou o Fluminense em vantagem. Os dados que ele apresentou são impressionantes.
Além de sua destacada contribuição no ataque, ele também se mostrou eficaz na defesa, com ótimos números de desarmes. É um jogador excepcional, um verdadeiro ícone do time, que felizmente teve seu contrato estendido, merecendo todos os benefícios possíveis. Se houver espaço para um aumento adicional, que isso aconteça, pois realmente é digno, ele é um pilar essencial, o grande destaque da equipe. Torcedores do Fluminense, essas eram as informações que eu queria dividir com vocês. Deixo em aberto a oportunidade para que vocês comentem abaixo. Concordam com o que foi exposto? Qual é a sua visão sobre a atuação desse atleta? Então compartilhem suas opiniões para que possamos discutir. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense. Fanático Tricolor, não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Em uma declaração que caiu como uma bomba no cenário esportivo brasileiro, Galvão Bueno, um dos mais icônicos narradores da televisão brasileira, fez uma revelação surpreendente durante uma entrevista concedida nesta semana. Segundo Galvão, em um determinado momento da história do futebol nacional, houve uma ordem direta para que o Fluminense não saísse vitorioso em uma competição importante. A fala gerou grande repercussão entre torcedores, jornalistas e figuras do esporte, reacendendo debates sobre bastidores obscuros e possíveis interferências extracampo nos resultados do futebol brasileiro. Sem citar datas ou nomes específicos, Galvão deixou no ar uma série de indícios que instigaram ainda mais a curiosidade dos fãs do esporte. A ordem era clara, o Fluminense não podia ganhar. Era uma decisão que vinha de cima, e todos sabiam disso nos bastidores, afirmou o narrador, com seu tom grave e característico. A insinuação provocou uma enxurrada de comentários nas redes sociais, com torcedores tricolores expressando indignação e exigindo esclarecimentos. Outros clubes e torcedores também se manifestaram, divididos entre surpresa e ceticismo diante da gravidade da acusação. A fala de Galvão reacende antigas teorias conspiratórias que circulam entre os amantes do futebol, sobretudo quando resultados inesperados ou atuações de arbitragem são colocados sob suspeita. Embora Galvão não tenha revelado detalhes adicionais, sua credibilidade e longa trajetória como testemunha ocular de diversas gerações do futebol brasileiro conferem peso à afirmação. Especialistas em esporte e comentaristas renomados já pedem apuração mais profunda sobre o episódio citado pelo narrador, inclusive com a possibilidade de um levantamento histórico que possa lançar luz sobre os fatos. Enquanto a diretoria do Fluminense ainda não se pronunciou oficialmente, o clima entre os torcedores é de revolta. A revelação de Galvão não apenas coloca o clube carioca no centro de uma possível injustiça histórica, mas também reforça questionamentos sobre a lisura de decisões tomadas nos bastidores do futebol nacional. Com a proximidade de novas competições e a crescente pressão por mais transparência no esporte, a fala de Galvão pode ser o estopim para investigações mais sérias e, quem sabe, para uma revisão de episódios que até hoje geram dúvidas. Entre torcedores e profissionais da bola, a torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.